Olá, nossa reflexão se baseia hoje no Salmos de número 68, versículos 19 e 20. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Graças ao nosso Deus, que nós podemos colocar sobre Ele todos os nossos fardos, nossos pesos, nossos cansaços. E hoje o meu convite a você é que você tire de seus ombros os seus fardos. Você é convidado nesse momento a descansar no Senhor. A palavra fardo, ela significa o que custa a suportar ou o que impõe responsabilidade, segundo Aurélio. Então a vida, ela nos impõe muitas responsabilidades e Deus não nos isenta que os sofrimentos, as dificuldades possam surgir na nossa vida. E isso nos oferece, diariamente, a chance, que Deus nos dá dele levar os nossos fardos, dele levar sobre si tudo aquilo que pesa sobre as nossas vidas. Então, nós podemos chamar de fardo todas as vivências e acontecimentos que nos encurralam, que nos obrigam a administrá-las emocionalmente e muitas vezes sem nenhum tipo de ajuda. Então, a culpa, o desânimo, as frustrações, o estresse, o medo, tudo isso às vezes vem sobre a nossa vida e neste momento, Deus ele está convidando você para descansar nele, para poder ter o refrigério, que você precisa para a sua alma. Então nós temos vivido dias, acredito que todos nós em algum momento temos vivido dias pesados, como diz aqui o texto, no versículo 18, bendito seja o Senhor dia a dia, que leva o nosso fardo. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa promessa, nós às vezes insistimos em ficar dia a dia segurando os nossos pesos sozinhos. Então, às vezes, vem aquela sensação de que não aguentaremos mais carregar o fardo emocional, o fardo espiritual sobre os nossos ombros. Então, sem falar também os fardos que nós levamos de outras pessoas, não somente os nossos, mas daqueles que estão à nossa volta e que necessitam do nosso acolhimento, necessitam da nossa ajuda. E isso é importante, que se faça, nós nos oferecermos, para a ajuda mútua, daqueles que têm necessidade. Mesmo porque Jesus, ele carregou o nosso peso, chegando a precisar mesmo de ajuda quando estava carregando a sua cruz, onde Simão, foi aquele que se colocou ali diante do Senhor. Então isso nos ensina o quê? Que nós devemos ser humildes, para que possamos aceitar a ajuda que vem do nosso Senhor. Então, o Senhor, ele nos convoca, ele nos chama para que possamos entregar a Ele toda a nossa dificuldade, todos os nossos problemas, tudo aquilo que nos sobrecarrega. Mundialmente, nós podemos perceber que as pessoas elas levam os seus fardos sem reposição de energia física e emocional na grande maioria das vezes. Então podem contar apenas em algum momento com a ajuda de Deus, mas como às vezes elas têm essa dificuldade também de recorrer a Deus, então elas continuam com aqueles fardos pesados sobre suas vidas. Então nós podemos citar hoje alguns tipos de fardos que vêm sobre a vida de cada um de nós. Pode ser o pecado, o fardo do pecado e também o fardo dos vícios sociais. O pecado, ele sempre será um fardo que pesa sobre as nossas vidas até que Jesus venha nos perdoar, nos aliviar. O próprio Davi, ele experimentou o fardo do pecado encoberto e da consciência de culpa. Lá em Salmo 32, 3-4 diz: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim.
Então o Senhor nos chama ao alívio. Nós podemos também carregar o fardo do sofrimento e também da preocupação. Quantos estão sofrendo hoje por causa de doenças, por causa de perdas dos seus entes queridos, por tantos tipos de tragédias, né, urbanas, também as preocupações excessivas, né, com o futuro, tem consumido o dia a dia de cada um, os compromissos que às vezes são assumidos impensadamente e esses compromissos vão se tornando cada vez mais fardos, muito pesados para poder se carregar. Então, cada um, né, precisa aprender a viver um dia de cada vez. Então, carregar também o fardo, né, que nós podemos citar aqui da religião e também o fardo de outros, isso também nos faz com que sintamos, né, pesados. Então, há muitos fiéis hoje carregando os fardos pesados de tradições religiosas, tradições às vezes que nem condiz com a palavra do Senhor. E a palavra de Deus fala que levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Então, a lei de Cristo, ela se cumpre através também do amor ao próximo. Mas isso não é uma tarefa fácil, né? Com certeza. Tem até uma ilustração, né, que diz que um missionário americano, certa vez, caminhava, né, pelas ruas centrais de uma cidade chinesa, e aí algo chamou a atenção dele. Ele viu que algumas crianças maiores, né, carregavam outras crianças menores em suas costas. E ao mesmo tempo que elas carregavam, elas também brincavam e se divertiam como se nada houvesse de estranho ali. Continuava com os seus irmãos, né, sobre as suas costas. E aí o americano falou assim: deve ser muito ruim ter de carregar um fardo tão pesado enquanto se brinca. Aí o menino disse o seguinte: ele não é um fardo e nem um peso. Ele é meu irmão. Retrucou rapidamente, né, o garoto. Então, o missionário disse o seguinte: bem, sua atitude mostra o quão nobre e cavalheiro você é, pois o seu irmão, apesar de pesado, não é um peso para você. Então, quantas vezes a gente acha que ajudar o próximo, ajudar o nosso irmão, se torna um peso? E a palavra de Deus nos convoca, né, a não somente em algum momento nós temos os nossos fardos que vem mesmo, né, que é natural, mas às vezes a gente leva os fardos também de outros, mas ao mesmo tempo ele fala: me entrega tudo, os seus e o dos outros, né? Então o Senhor nos convida a entregar. Nós também podemos experimentar o fardo do trabalho ou da falta do trabalho. Quantos nesse momento estão sentindo sobrecarregados, né, com trabalhos intensos, cansativos mesmo, mas tem muitas pessoas também que estão sentindo o peso de não poder trabalhar, de não conseguir emprego, de estar parado, né, de estar desempregado. Então, ambas situações levam ao desgaste, à sobrecarga, ao peso, né, que vai causar para muitos, né, o excesso de estresse que vai levar à depressão. Então, o Senhor, nesse momento, Ele convida a você, se você estiver carregando algum desses fardos ou outros, né, que não foram citados aqui, Ele convida você a tirar os fardos. Retire, né, os seus fardos. Nós temos um limite de fardos para poder carregar. E às vezes o nosso limite já está num nível muito alto, né? Então a gente precisa entregar ao Senhor. E às vezes, quantas pessoas vão carregar os seus fardos tentando, né, um lugar para poder repousá-los, né, colocar esses fardos, quem sabe, ali de lado, mas às vezes não consegue ou tenta mesmo disfarçar o limite de peso, como se não estivesse tão pesado, né? Mas há essa tendência sempre, né, humana, né, de fugir dos problemas, de tentar solucionar as coisas sozinho, e às vezes alguns até pensam assim: o tempo se encarregará de nos curar e libertar. Mas o tempo jamais remove nossos fardos. O que acontece é que ele acumula ainda mais os fardos. Eles vão se tornando cada vez maiores. Então, o que nós podemos concluir disso? Que nós devemos tirar os fardos. Nós precisamos nos livrar dos fardos que pesam sobre nós. Tem uma obra clássica, né, que chama O Peregrino, e
essa obra ela narra a caminhada do cristão que buscava, né, alívio para os seus pecados. Então ele peregrinava com o fardo esmagador dos pecados, procurando alívio em diversas fontes. Foi quando o intérprete lhe apontou o Calvário. E o peregrino, então, reconheceu que Jesus Cristo havia morrido por ele. Nesse momento, ele recebeu Jesus como seu salvador pessoal e transferiu o fardo para as mãos de Jesus. Então, o Senhor Jesus, em Mateus 11, versículo 28, nos fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos entregar a Jesus os nossos fardos e pedir a Ele forças para sabermos viver um dia após o outro. Diante das incertezas do presente e também das incertezas do futuro, nós precisamos obter esse alívio da alma pela fé. Recapitulando aí o versículo 19, do Salmo 68. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Você pode dizer isso, que daqui para frente, dia a dia, o Senhor vai continuar, levando o seu fardo. O fardo que Ele tem sobrecarregado, aquilo que está pesando sobre a sua vida nesse momento, entregue-o. Entregue-o agora ao Senhor. Ele está pronto para poder receber esse fardo e tornar a sua vida um pouco mais leve, a vida mais suave, diante dele. Eu quero orar nesse momento por sua vida, para que o Senhor o ajude a caminhar mais leve, mais confiante nele. Oremos. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse momento bem especial em que nós lemos a palavra do Senhor e que o Senhor nos traz essa promessa de livramento dos fardos, daqueles pesos que nos, ó Deus, sobrecarrega muito no dia a dia. Nesta hora eu quero apresentar esse irmão, essa irmã que está me ouvindo neste momento, ó Deus, ouvindo a palavra do Senhor, que o Senhor possa adentrar agora o seu coração, sondar o seu coração, a sua alma, ó Deus, a sua vida, sua mente, para que onde estiver, ó Deus, quem sabe, escondido, algum tipo, ó Deus, de peso, ó Deus, algum problema difícil, Pai, de ser resolvido, que o Senhor traga agora, ó Deus, o refrigério, o alívio, a purificação, ó Deus, e a certeza, ó Deus, de que o Senhor segura pela mão, ó Deus, faz levantar e seguir em frente, adiante, no caminho que cada um tem que seguir. Sê, ó Pai, com cada um nesta hora, que ouve, ó Deus, essa oração e também está refletindo na palavra do Senhor. Amém.